você. Aplaude o Senhor, amém. Glória a Deus. Aplauda com vontade, faz com vontade. Isso. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Oh! Aleluia. Glória a Deus. Fique à vontade, tome seu lugar. Boa noite a todos, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, amém. Hoje é um dia especial, né? Todo dia é um dia especial, né? Se nós temos que aprender a encontrar o que há de especial em cada dia. Assim como para cada dia tem o seu mal, né? Já basta o seu próprio mal. Nós temos que encontrar o que há de especial em cada dia, porque existe algo especial todos os dias. Amém? Você acredita nisso? Você entende o que eu estou falando? Amém? Glória a Deus. A nossa, uma missão muito pessoal, é para cada um. Talvez não vai afetar o próximo, vai afetar os demais, mas tem a ver conosco. É encontrar o que há de especial em cada dia, porque há algo especial todos os dias. Assim como a palavra se renova, talvez seja por aí. Já dei uma dica para você. Amém? Amém, irmãos? Isso vai nos ajudar na caminhada da fé, vai nos ajudar nas nossas dificuldades pessoais, vai nos ajudar de muitas maneiras. Amém? Deixa eu falar uma coisa para você. Você sabe qual é a diferença entre família e ministério? Existem muitas, eu não poderia pontuar todas elas, porque eu nem conheço todas. Mas eu quero partilhar uma que Deus falou algo no meu coração. Na família, Deus coloca você lá e você nasce naquele lugar. Você não tem opção. Você não tem opção. Deus te colocou em um lugar e você nasceu nesse lugar. Amém? Aceite isso. Aceite isso. Porque aceitando, você também está sabendo que está todas as coisas do seu lugar. Então dê continuidade naquilo que Deus está fazendo. Não queira recomeçar novamente algo que Deus já está fazendo. Tem pessoas que não aceitam da onde vieram, o lugar que nasceram. Não dá para nascer de novo. Na família não. Na família natural não. Deus te colocou lá. Agora, na família não espiritual, porque só existe uma igreja, mas quando diz respeito a um propósito associado a um lugar, falando também geograficamente, espiritualmente, quando Deus te coloca lá, você tem que decidir nascer naquele lugar. Essa é a diferença. Na família você nasce. No ministério, porque a igreja só tem uma, mas no ministério que Deus te colocou, se você não quiser nascer ali, você vai ficar ali no ventre. Mas não te esquece que para todas as coisas há um tempo debaixo dos céus. Até para nascer existe um processo de gestação. E chega um momento que não dá para o bebê ficar ali. Tem que tirar para fora. Não dá. Ali é um lugar onde você não faz muita coisa, você é alimentado, você cresce, você é aquecido, você é nutrido. Mas tem um momento que você tem que sair para fora. Ali naquele lugar gestacional ali, você ouve algumas coisas que estão acontecendo fora, mas o que está acontecendo fora, nem todas elas entram e causam o mesmo dano. O dano que está fora nem sempre consegue entrar naquele ambiente, porque você está protegido. Então nós temos que aprender que ali é um lugar bom, é gostoso, mas tem uma hora que tem que sair dali.
Não perca o tempo, irmão, não deixe o tempo passar. Não deixe o tempo passar. A falta de entendimento nos faz procurar igrejas, ministérios. E a gente acha que o recomeço é um novo nascimento. Não existe isso. Toda vez que você procurar um lugar, porque tem diferença de você querer estar em um lugar e Deus te colocar em um lugar. Irmãos, depois que Deus formou o corpo, o pé nunca saiu, ele nunca mais saiu do seu lugar. Desde o tempo de Adão até os dias de hoje, o pé continua no seu lugar. Eu acredito que o pé, ele é satisfeito no lugar que ele está, porque ele entendeu o seu valor ali. Às vezes ele não aparece, como as mãos. Às vezes parece que ele nem tem tanta importância, mas ele sustenta todo o corpo. Fica sem o pé para você ver. Hã? Então talvez, irmãos, para nós é importante parar um pouquinho para procurar entender os detalhes de Deus. Não é os detalhes da palavra de Deus, é os detalhes de Deus. É os detalhes que Deus está falando conosco, fazendo conosco, mostrando para nós. Detalhes com Deus. Semana passada eu estava falando sobre transicionar com Ele, e eu quero dar continuidade hoje sobre isso. Eu vou falar aqui, transicionando com Ele, parte 2. Suportando as marcas por causa de um propósito. Eu quero falar sobre isso hoje. Amém? Então abra comigo João capítulo 20. Suportando as marcas por causa do propósito. Enquanto você procura aí, deixa eu falar uma coisa para você. Eu estou convencido, eu tenho certeza dessa palavra que o Senhor me deu. Porque ela não foi achada, ela não foi me dada somente para realizar uma pregação. Não. Ela está contextualizada nos acontecimentos, nos tempos, nas movimentações. Ela faz parte do meu dia a dia e talvez vai fazer parte do seu dia a dia. Talvez nós vamos nos identificar com ela. Ela faz sentido para esse tempo. Ela vai nos ajudar, ela vai ser como uma lâmpada que clareia toda a casa. Ela vai ser como uma palavra que ilumina o caminhar. Amém? Então, presta atenção. João capítulo 20, versículo 19 diz assim. Vamos lá. Ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Versículo 23. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Amém.
Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. É a continuação de transicionar, é um transicionamento, é Deus tirando você de um lugar e transicionando você para outro lugar. Isso pode se dar. Eu falei sobre isso semana passada. Isso está lá no nosso canal no YouTube, Rema para as Nações. Todas as mensagens estão lá. Isso pode acontecer de maneira geográfica. Deus realmente tirar você de um lugar e trazer você para outro lugar. É uma transição geograficamente falando, natural, física. Outra coisa que pode acontecer é Deus transicionar, querer elevar o nível de intimidade, de capacidade, de relacionamento, alargar as estacas, como se diz. É Deus transicionando com você. Lá no livro de Ezequiel, lembra quando ele chega ali na beira? Ele entra no rio, ele entra naquele lugar. Aí é medido 1000 côvados. É uma transição dentro do mesmo ambiente, mas não é no mesmo lugar. É o mesmo ambiente, mas não é o mesmo lugar, porque é mais profundo. É mais profundo ou é mais profundo? É Deus transicionando conosco. Irmãos, olha só. Algo interessante nessa passagem até. As águas que batem nos tornozelos, depois nos joelhos. Às vezes, tem pessoas que não se movem para nada. Está ali no rio, com as águas nos tornozelos. Está ali na beira do mar. Deus também faz isso, eu sei. Pela natureza que eu sei. Não tem a maré cheia. Tem ou não tem? A pessoa não fez nada, mas a maré encheu e subiu. Sem precisar fazer nada. Águas estão nos joelhos, na cintura, até nos lombos. Tem essa parte. Mas o natural é você se movimentar. Porque Ele mediu. Ele mostrou o caminho. Então, para nós, irmãos, é um tempo que nós vamos precisar se atentar aos detalhes de Deus, do que Deus está falando e o que Deus está fazendo. Jesus entrou naquele lugar e falou 2 vezes com os discípulos: paz sejam convosco. Ali no versículo 20, ele falou isso e depois o que ele fez? Ele mostrou as mãos e mostrou o lado. Por que ele mostrou as mãos? Porque as mãos, ele estava falando o quê? Ele estava falando das obras. Ele estava mostrando as marcas. As mãos são obras. Primeiro ele mostrou as mãos. As mãos são obras, mas ele não estava mostrando as suas obras, porque a sua obra ele já tinha mostrado. Eles caminharam com Jesus. Então, as mãos sendo obras, não eram as obras que ele estava mostrando. Talvez as marcas. As marcas que uma obra pode causar? Ou talvez ele estava falando que nas mãos eram as marcas do amor dele por você. Que marcas eram essas? É as marcas consequência de uma obra? Ou não tem a ver com isso? São marcas de quem ama até o fim. Porque quem ama até o fim vai ser marcado. Não tem como não. Então, irmãos, é isso que nós precisamos entender. Depois ele pegou e mostrou o seu lado. Ele mostrou o lado. E aí eu entendo que as mãos, o que eu tenho nas mãos, as marcas, são consequência. Olha, o que eu tenho aqui
é consequência disso aqui. Você está entendendo, irmão? Isso aqui não é por nada. O que foi causado aqui é consequência do que está acontecendo aqui. Olha ao meu lado. Jesus estava tentando fazer eles entender algo. Irmãos, se em Jesus estão as marcas do amor do Pai por nós, em nós estarão as marcas do amor do Pai por alguém. Quem é que está entendendo isso? Levanta a mão só para eu saber. Tem pouca gente entendendo. Vou repetir. Se em Jesus, ele estava falando com os discípulos, aquelas marcas são marcas do amor do Pai, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Se em Jesus estavam as marcas do amor do Pai, não do amor, mas da consequência, do resgate, para reconciliar o homem com Deus, para trazer o homem novamente, o propósito, o projeto, o plano, as marcas, é o que ele passou, por causa do amor do Pai que ama você. Então também tem que carregar marcas, por causa do amor do Pai, pela vida de alguém. Não tem como não. É inevitável, não pode ser. Porque se Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus, nós amamos o Pai na pessoa de Jesus de tal maneira que nos entregamos pelo propósito do Pai. Se o Pai amou de tal maneira que deu o Filho que entendeu amou o Pai de tal maneira que se entregou para o próprio Filho. E agora nós começamos a viver debaixo de um propósito. A vida não é mais nossa, não é mais do jeito que a gente quer. Nós nos entregamos para Ele, nós morremos também por Ele. Porque as marcas são causadas, as marcas são a causa de um propósito. A minha pergunta para você é: o que está levando você a morrer? As marcas que você carrega são pelo quê, irmãos? Essa é a minha pergunta para você. Porque quando a gente senta com alguém, todo mundo tem uma história para contar. Agora eu quero saber, as marcas disso vêm do quê? De qual propósito? Tem a ver com aquilo que Deus está fazendo? Ou você está sendo marcado? Mas no final disso tudo não vai dar nada. Não tem causa, não tem propósito, não tem sentido. E você está sendo marcado. Irmãos, as marcas que Jesus carrega são marcas da crucificação. É alguém que entregou a vida pela causa, porque a causa era nobre. Cuidado para você não morrer por uma causa que não vai te levar a nada. O fundo do plano é o amor de Deus por mim, por você. Não é uma intenção, é o amor verdadeiro de Deus. Não é um filme, mas vale a pena morrer por amor, quando é verdadeiro. As marcas que você carrega aí, irmão, você que está ferido, talvez alguém esteja até sangrando, machucado, mas o que está causando essas marcas? Vem do quê? É um propósito terreno ou é um propósito celestial? Porque você está machucado, você está parado.
E está mostrando as marcas que não fazem sentido nenhum. Não tem sentido nenhum. Não está, vai te matar e você não está morrendo por ninguém, nem por você. Não vai salvar nem a sua casa. Não tem causa isso. Você acha que tem, mas não tem. Quando Jesus mostrou as suas marcas, ele estava apresentando o propósito. Primeiro as mãos, depois o lado. As mãos são as obras, né? Agora, você acredita, se eu falar, que quando ele mostrou o lado ferido, você acredita se eu falar para você que ali estávamos nós? Hã? A mulher saiu de onde? A igreja saiu de onde? Você acredita que ali estava? Você consegue se ver? Meu Deus, por favor, você consegue se ver ali naquele lugar? Quem é que está entendendo isso aqui, pelo amor de Deus? Você acredita se eu falar para você que éramos nós ali? Você acredita nisso, irmão? Não era em tom de cobrança, não. É demonstração de amor. Mas você acredita que é como se ele estivesse falando, ó, essa marca aqui, você estava aqui, você está aqui, mas quem foi ferido fui eu, para que você não fosse ferido. Abra comigo em Isaías 53. Isaías 53, versículo 4 diz assim: aleluia. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Isaías 53, versículo 5. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Você consegue se ver naquele lugar ali, ferido? Hã? Mas você consegue entender que se nós estávamos ali, fomos feridos nele, para que nós não fôssemos feridos? Você entende isso? Você entende? Irmãos, levar as enfermidades, ser transpassado por causa das transgressões, ser esmagado por causa das iniquidades, irmãos, tudo isso gera marcas. Isso vão gerar marcas. Marcas irreversíveis no corpo, não no espírito. O espírito não pode ser marcado. Quem é que pode marcar o espírito? O espírito não pode ser marcado. O corpo pode ser marcado. A gente só tem que entender isso por quê? Para que quando o corpo for marcado, a gente não deixe a dor do corpo falar mais alto que a voz do espírito. O espírito não pode ser marcado, mas ainda que o corpo seja marcado, se dermos voz ao espírito, o espírito ele fará com que nós venhamos a permanecer de pé e dar continuidade
dar continuidade naquilo que Deus está fazendo. Irmãos, esse é o nosso tempo. Não fique esperando um tempo, hoje é o nosso tempo. Se Jesus não voltar na nossa geração, na nossa época, no nosso tempo, sabe o que nós temos que entender? Que o alfa, o ômega, o princípio e o fim, quem é que está no meio? Então nós somos participantes, cooperadores. Nós damos continuidade naquilo que Deus está fazendo, irmãos. Nós estamos no meio. Nós somos uma parte contínua, que se movimenta como Deus se movimenta, quando Deus se movimenta. Assim somos nós. Não tem os pés? Tem os pés. Não tem o cabeça? Tem uma cabeça. Ele é o fundamento, ele é a pedra angular, ele é o cabeça da igreja. No meio o que tem? Um corpo? Não, é a igreja. E a igreja se movimenta. A igreja se movimenta. A igreja executa. Irmãos, até o membro do corpo físico, que aparentemente parece que não se movimenta, ele se movimenta. O coração sai caminhando? Não, mas ele pulsa. Porque se parar, o corpo morre. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Um pouquinho? Só um pouquinho do que eu estou falando. Então você tem que entender o seu lugar, o seu papel. Não pode parar, irmãos. Se o rim parar, o que acontece? Ninguém pode parar. Nada fica parado. Fica com os olhos fechados um dia todo para você ver. Não vai ver. Até a orelha, tem gente que consegue mexer a orelha, eu já vi. Mas até a orelha, que aparentemente ela não se mexe, fica sem executar, sem exercitar a sua vocação. Nasceu para ouvir. Bota um tampão para te ver. Tudo tem função. Tudo tem, irmãos. Até a orelha é marcada, a audição, porque às vezes a gente ouve coisas que a gente não gostaria de ouvir. Você entende o propósito? O propósito vai gerar marcas. Agora o que cabe a nós aqui hoje é saber se as marcas que nós estamos carregando, qual é o fundo disso? Se faz sentido, se tem propósito, se vale a pena morrer por isso, porque vai te levar à morte. Você só tem que saber se está morrendo por alguém, porque talvez você esteja morrendo por ninguém. E no reino você não morre por ninguém, você sempre morre por alguém. A vida é muito preciosa, a vida é a moeda do reino. Então Deus não aceita que a vida se perca. Ele não há negociação. Agora, para Deus liberar, para que uma vida não se perca, porque a vida de Jesus não se perdeu, mas Ele permitiu que Jesus executasse a ponto de entregar a sua vida. Por quê? Porque Ele viu que a partir de uma vida ia gerar muitas vidas. E por quê? Porque a vida, ela não está fundamentada segundo o nosso conceito. Às vezes nós vivemos aqui de tal maneira, como se esse fosse o plano único. Não existisse nada, como se o mais precioso momento da vida fosse esse. Ou seja, é tão natural, que nem nós não conseguimos, a gente não foi convencido que a verdadeira vida, nós não estamos em casa,
Nós vamos voltar para casa, mas não estamos em casa ainda. Por enquanto somos embaixadores de Cristo. É aqueles que somos de uma nação específica, mas estamos em outra nação, representando o lugar que verdadeiramente somos. Mas por que não há isso? Irmãos, o embaixador, ele pode até socialmente, até por gentileza, participar de algumas coisas culturais daquela nação, mas ele não se corrompe. Ele não pode se corromper. Ele é de tal nação. E você é da onde? Nós viemos para, se a ideia era colonizar, trazer os céus à terra, a terra nos pegou. O problema é que a terra puxa para baixo, ela não pode puxar para cima. E a gente está se perdendo um pouco nisso. Porque a gente acha que é mais terra. Eu vou usar essa expressão. A gente acha que é mais terra do que céu. A gente acha que tem mais da terra do que mais de Deus em nós. E nós esquecemos que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então a gente olha por a nossa estrutura física, terrena, humana, e a gente pensa, tudo isso aqui é muito mais do que... Porque a gente não tem noção, a gente não consegue mensurar a pessoa de Deus no nosso coração. A gente fala de Deus, louvamos a Deus, oramos a Deus, mas pouco sabemos dele e dele em nós. Então a gente se vê de uma forma muito mais terrena do que espiritual. E esquecemos que somos espíritos e não somos terrenos. E a gente começa a dar valor àquilo que... Cada um vai dar valor àquilo que valoriza. E a igreja de hoje, ela já não luta, ela não briga, ela não tem sede, não de justiça, isso não pouco tem. Não, ela não briga pela sua bandeira, pela sua cultura, pelos seus princípios, pelos seus valores. Ela perdeu a causa, ela está parada. E ainda acredita que Jesus, irmãos, o amor de Jesus está aí. Ele amou o mundo e tudo que nele há. Ele amou. E como é que eu sei que ele amou? Não é porque só está escrito com a vida dele. O problema é quando nós falamos que amamos a Jesus e é só uma palavra. A vida, ela está sem caneta, porque a tinta da caneta da vida é sangue, e sangue é precioso, não pode ser derramado. Mas toda regra tem a sua exceção. Quando é por causa de alguém, Deus vai contigo até o fim. Deus não quer que ninguém se perca e que ninguém morra. Mas os mártires, eles existem por causa disso. A melhor maneira é que todos pudessem ser salvos sem que ninguém morresse. Mas se não houver como, se alguém tiver que morrer, Deus vai enviar um representante dele, a sua imagem e semelhança. E por que tem que ser imagem e semelhança? Porque tem que ter o coração que Deus tem e tem que fazer como Deus faria. Tem que olhar para as pessoas como Ele olharia e ter compaixão como Ele teria, porque é um representante de Deus. Por isso que Jesus toda hora falava assim: eu não faço o que eu quero, eu faço o que o Pai faz. Eu não falo o que eu quero, eu falo o que o Pai fala. É um representante de Deus. Mas será que essa causa aqui vale a pena? Não importa. O que importa é o que o Pai quer. E vamos até o fim. Mas o fim é cruz.
Irmãos, não foi só com Jesus a revelação também está para nós, já está revelado, está escrito. Talvez seja por isso que nós não queremos entrar nesse lugar, porque nós sabemos o que está escrito, vai nos custar, vai gerar marcas em nós, marcas nas mãos, marcas nos pés, marca no lado. Aí quando a gente não anda nessa batida, só que a gente pensa que está agradando a Deus, está junto com Deus, porque a gente entende que algumas coisas que dão certo na nossa vida, é Deus sinalizando que está tudo ok, é bênção. Não, não é. Tem gente que está tendo o seu lado furado e não sai nada. Sai dor, não sai água, não sai sangue. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Pega uma garrafa vazia e fura ela vê o que sai de uma garrafa vazia. Não sai nada. Quando não há nada, não sai nada. Só que está sendo furado, está sendo marcado. E a gente pensa o quê? Eu estou carregando as marcas. Irmãos, a marca, o mais importante não é a marca. O mais importante sempre foi a causa, o propósito. A marca é consequência de perseverança, de persistir no propósito. É ir até o fim na vontade do Pai. Isso vai gerar marcas. E a glória dele não é nossa. Tem gente que tem algumas marcas e pensa, eu estou marcado. Mas irmão, me fala, essas marcas vêm de onde? Vem do quê? É consequência do quê? A gente quer apontar para uma pessoa. Não perguntei de quem, eu quero saber do quê. Porque até aqueles que estavam crucificando a Jesus, ele estava falando ao mesmo tempo: Pai, perdoa eles não sabem o que fazem. Então não tem a ver com quem, tem a ver com o quê. O quê é o propósito que todos entendam a mensagem do reino e sejam salvos. Não tem a ver com pessoas. Tem a ver com uma pessoa, o primeiro. É o primeiro na eternidade, ele não foi criado, é o próprio Deus. Então saber o nosso lugar é mais do que importante, senão a gente fica perdido no tempo. Nós não estamos correndo a carreira, nós estamos vivendo uma vida. É só uma vida, não é uma carreira. Não há combate. Como que não há combate, pastor? Se eu tenho uma lista de... Não, irmãos. Isso aí um pouco é o diabo. A maioria é frutos seus. Deixa eu falar uma coisa para você. O semeador, ele não saiu a semear. Deixa eu falar uma coisa para você, hein, pastor Sandro? O semeador não saiu a semear. O semeador saiu a semear, sabe quando que ele saiu? Lá quando Jesus declarou. O semeador já está semeando desde quando ele declarou. Nós somos continuidade de algo, irmãos. Jesus falou assim: se eu não tivesse vindo e falado que era correto, vocês não teriam culpa de nada. Mas agora que eu explanei o que é certo, é contigo. Assume a tua responsabilidade. E você acha que o semeador saiu? Não, o semeador está semeando. E como há tempo para todas as coisas, Eclesiastes capítulo 3, fica tranquilo. Esse é um outro problema. A gente faz as coisas e não vê a consequência, nem resultado. Claro, porque todas as coisas existe o processo do tempo. Irmãos, toda árvore que é plantada, ela tem que ser cultivada. Você cultiva com a sua vida. Isso que você está decidindo, isso que você está fazendo. Fica tranquilo, a árvore vai crescer. As folhas irão sair para fora. E o fruto é seu. O fruto é seu. Viu como todos dão frutos? A diferença é que há frutos espirituais, frutos para o reino. Fruto do Espírito.
Agora deixa eu alinhar. Às vezes a gente tem, por força de expressão, a gente fala: isso aqui é o teu fruto, é a tua colheita. Não, irmãos, a Bíblia diz que tem os frutos do Espírito, obras da carne. A Bíblia não chama as obras da carne de fruto. Obras da carne são obras da carne, não é fruto da carne. Fruto é do Espírito. Você tem que discernir se o que está acontecendo é fruto do Espírito ou se é obra da carne. A Bíblia deixa isso muito claro em Gálatas capítulo 5. Não tem fruto da carne. A carne não pode frutificar. Está lá no livro de João. Se permanecerdes em mim, dareis muitos frutos. Se não permanecer, darão muitas obras. O que nós estamos passando hoje, se não uma igreja que tem muita obra e pouco fruto? Essa é a igreja do nosso século, do nosso tempo. É as obras, porque é uma igreja desconectada, mas continua dando obra. E como a gente dá obra e algumas coisas ela dá certo na esfera natural e terrena, a gente entende que se deu certo é porque Deus está junto. Porque se Deus não tivesse junto, não daria certo. Mas são obras da carne. E aí lá na igreja de Éfeso, em Apocalipse, ele fala: eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Volta para pegar o teu fruto. Parou de frutificar há muito tempo. Obras têm obras boas e obras ruins. Eu não me lembro da Bíblia falar do fruto ruim. Ele fala da água amarga, água doce. Mas não me lembro do fruto ruim. A carne sim, ela pode fazer boas coisas e coisas más. Mas coisas boas não são suficientes. É por isso que intenção, nós não somos movidos por intenção. A igreja ela não se movimenta por causa da intenção. Ela não se movimenta, ela não se move, ela não é dirigida, norteada, direcionada em uma intenção. É por uma causa, um propósito, é algo claro estabelecido. Porque quando a gente tem intenção, às vezes a gente tem intenção sem noção da intenção que nós estamos tendo. Irmãos, para nós aqui hoje, vinde e voltemos ao Senhor. Tinha uma música, né? Diante do trono. Vinde e voltemos ao Senhor. Dá tempo. Esse é o tempo. Uma das coisas que nós precisamos aqui, deixa eu falar para você. Jesus falou para eles ali 2 vezes: ó, paz seja convosco. Ele falou: paz seja com vocês. Mostrou as mãos e o lado. Os discípulos se alegraram. E daí ele falou assim: ó, paz seja com vocês. E aí ele falou assim: ó, eu estou enviando, assim como o Pai me enviou, eu estou enviando vocês. E aí ele pegou e soprou o Espírito Santo. Recebam o Espírito Santo. E aí, olha a ordem. E aí depois do Espírito Santo ele falou assim, ó: se perdoar, serão perdoados. Se não perdoar, não serão perdoados. Se vocês perdoarem, se você perdoar, será perdoado. Se você não perdoar, não será perdoado. Quem é que está com autoridade aqui? É aquele que tem condição de exercê-la. É por isso que primeiro ele soprou o Espírito Santo e depois ele falou: se perdoarem, será perdoado. Se não perdoar, não será perdoado. Por quê? Porque ter o Espírito Santo é a condição que nós precisamos, mas não basta se nós não decidirmos nos submeter à sua voz. Tem muita gente com o Espírito Santo que não perdoa. Eita!
Hã? Mas está lá o Espírito de Deus, o Espírito de amor, e não perdoa. Você entende a ordem? É como se ele falasse assim, ó: cheguei, olha minhas mãos, olha o meu lado. Essa marca é consequência disso. Isso era para ser em você, mas foi em mim. Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E aí ele libera o Espírito. E ao liberar o Espírito, ele falou assim: ó, o trabalho é com gente. Porque sempre onde tem gente no meio vai ter esse negócio de estar perdoando, ser perdoado. Desculpa aqui, me ajuda ali. Onde tem gente tem isso. É inevitável. Mas Jesus foi, cauteloso, Assim como o Pai me enviou. Irmãos, você acha que Deus te enviou para quê? Por quê? Tem a ver com pessoas, irmãos. É por isso que nós precisamos da capacitação do Espírito Santo, para lidar com pessoas. O problema é nós que carregamos o Espírito. Estamos agindo como se nós não fôssemos capacitados por Deus para lidar com pessoas. Quando fomos? É o cara que foi perdoado e não quer perdoar. É que as pessoas nos marcam. Todos nós já marcamos e fomos marcados por pessoas. Irmãos, elas não sabem o que fazem. É por isso que Deus deu o Espírito Santo para nós. É também por isso. O Espírito Santo é a condição para continuar, dar continuidade e não desfocar do propósito. É por isso que Jesus conseguiu ir até o fim, e Judas com ele. Ele não cortou Judas. Judas se cortou sozinho. É por isso que tem que ter o Espírito. Logo que Jesus foi batizado, o que ele recebeu? O Espírito. Agora você acha que o Espírito foi dado para fazer os milagres? Não, o Espírito foi dado para lidar com pessoas, para cumprir o propósito. Porque os maiores milagres que Jesus fez foi quando ele sentou e conversou com alguém. Conseguiu mostrar, acender uma luz para onde estava escuro. Irmãos, quando você está com alguém em que a situação, na esfera terrena, natural, não há um recurso suficiente para que aquela situação venha ter êxito, venha ter solução, resultado, então a glória se manifesta, e aí acontece o milagre. Aí que acontece o milagre. Mas no normal, os maiores problemas não envolve uma ação sobrenatural. Talvez espiritualmente, o coxo, o cego. Não, o problema é nós saber lidar entre nós, conversar, andar junto. Esse é o problema. Os milagres, irmãos, os sinais acompanham os que creem. Não é quem crê acompanha os milagres. É por isso que a gente não fica fazendo esse negócio. Se tiver que acontecer, vai acontecer. Mas por que vai acontecer? Porque primeiro, irmão, a gente quer curar, né? Não, irmão, a gente quer curar, mas não quer sentar, gastar tempo com alguém. A gente quer curar, manifestar, mas não quer andar com quem bota a mão na bolsa, fala de nós pelas costas, reclama de nós, bate nas nossas costas, nos abraça e depois fala de nós. O Espírito Santo é essa capacitação que nós precisamos. Essa é a diferença. É para nós. Jesus nos enviou as pessoas.
Você acha que você nunca marcou ninguém? Por que você está agora parado aí? Você já marcou um monte de gente. Nós achamos que temos justificativa de estar no lugar que nós estamos, como se não tivéssemos feito nada para ninguém. Tem coisas que nós nem sabemos. Talvez nós já até matamos pessoas por uma palavra que liberamos. Viu como nós marcamos? Nós não sabemos. E às vezes somos que nem Paulo, estava matando achando que estava trabalhando para Deus. Isso, irmãos, isso tudo até que ele venha. É até que ele venha. O ponto é a gente aprender a lidar com as marcas sem comprometer o propósito. Você não tem como servir a Deus sem se envolver com pessoas. Particularmente falando, eu acho impossível. A obra tem a ver com pessoas. Tem que sair para a rua. Igreja ainda é tirados para fora. Irmãos, igreja, significado, né, da palavra igreja, tirados para a rua, trazidos para fora. Tanto é que a igreja não, a movimentação começou em Atos, mas Deus começou num chamado lá em Abraão, falando assim, Abraão, sai de dentro da tua casa e vem para fora. Olha para o céu, porque é nessa proporção que eu vou fazer as coisas. Deus começou com alguém que, irmãos, tem que ser com alguém que acredita em Deus, que seja capaz de largar tudo pelo projeto de Deus. É alguém que acredita em Deus. Igreja tirados para fora. Você acha que a igreja nasceu aonde? Eu posso dizer que o processo começou lá em Abraão também, quando chamou ele para fora de casa. Deus arrancou Abraão. Mas, lembra o que eu falei antes? Na família você é inserido e nasce ali. Mas no propósito, no ministério de Deus, Abraão era israelita ou não era? Era. Era hebreu ou não era? Era. Mas nascer no propósito de Deus, tem que obedecer. É você que escolhe. Deus chamou. Se você não atender, é com você. Porque agora é pela palavra. Você nasce na palavra. Às vezes a gente fica falando que a palavra tem que vir nascer em mim. Irmão, a palavra já foi liberada, está escrita. Agora é tu que tem que pegar. O reino é conquistado então é tu que vai lá e nasce por meio dela. É a porta que você entra. Irmãos, uma porta ela vem em você? Não, é você que entra pela porta. Jesus está aí, querido. Te movimenta. É tu que entra agora na palavra, já está escrita. O que tu mais quer? Quer um anjo? Que confirmação! Irmão, que confirmação, irmão! E se Jesus vir? Mas se Jesus, imagina se Jesus vem, tu vai esperar pelo quê? Confirmar o quê? Aconteceu tudo, aí está tudo consumado. Aí nós vamos falar o quê, gente? Eu não vou falar nada, porque eu estou entrando nesse lugar. Eu vou pagar um preço aí para entrar. Estou pagando. Não está sendo fácil. Não é fácil mesmo. Não é fácil. Todos os dias. Sabe, é tão verdade que é nós que temos que entrar, porque tem vezes que eu quero pegar assim, entrar na carne. E aí eu sei que o Espírito já entrou em mim. E eu tenho que decidir quem é que vai vencer essa guerra. A luta dentro de mim, ela existe até que ele venha. O Espírito milita contra a carne milita contra o Espírito. É eu que tenho que decidir em quem eu vou entrar, porque ele já entrou em mim, o Espírito Santo. Eu agora tenho que ver se eu vou decidir entrar na carne, ou se eu vou permanecer. É por isso que Jesus falou:
permanecei-vos, permanecei. Se vós permanecer, é a decisão minha, permanecer. Às vezes eu quero entrar na carne, e aí eu tenho que decidir. E por que eu lido com isso? Quando no caminho alguma coisa quer me marcar, as marcas. Irmãos, às vezes a gente quer ser a imagem e semelhança, a gente quer ter essa restauração, ser restaurado nesse aspecto. Imagem e semelhança de Jesus, ser como Ele. Mas parece que a gente não se identifica com a caminhada dele. Irmãos, ser a imagem e semelhança dele é quase que impossível não sofrer o que ele sofreu, não na mesma intensidade, e não literalmente uma morte de cruz, mas irmãos, no mundo tereis aflições, a gente vai ter que lidar com todo tipo de gente, para aprender e para lidar com pessoas. O que o Senhor nos deu? O Espírito Santo. Irmãos, tem movimentação que é condicional. Você precisa estar desprendido, desatado, tem que estar livre, sem limites. Sem limite. A palavra é o meu limite. Se Deus falou, eu vou. Se Deus não falou, eu não vou. Qual é o limite? Não está na boca de um homem, está na boca de Deus. Mas Deus não se contradiz. Existe uma hierarquia. O corpo não é desorganizado. O pé continua no pé, obedecendo o cabeça. Viu como tem ordem? Os filhos não obedecem mais os pais, mas pergunta para Deus, vai ver o que está escrito. Sempre foi o primeiro mandamento com promessa: honra o teu pai e a tua mãe. Viu? A mensagem sempre foi a mesma. Os princípios também, e os valores também. A gente quer encontrar um lugar que seja confortável para nós entrar ali. Não! Mas eu sei, irmãos, que mesmo tendo Deus como aquele que define os meus limites, até onde eu vou, se eu não vou, quando vou, como vou, irmãos, isso é uma coisa. Agora, nesse processo, as fases desse processo, a caminhada, eu terei marcas. Deixa eu falar uma coisa para você. As marcas não vêm dele. As marcas são por causa da causa dele. Entenda isso. Vai ser mais fácil para nós. Eu vivo pela mesma causa. Se eu vivo pela mesma causa, pelo mesmo propósito, é quase impossível não ser marcado, porque é uma obra gloriosa. Então, eu quero dizer algo para você aqui, presta atenção. Eu escrevi isso aqui, ó. Eu não gosto das marcas, mas me deixo ser marcado por causa do propósito. Então eu não me sujeito às marcas, eu me sujeito ao propósito de Deus, à vontade de Deus. Ninguém gosta de marcas, de nenhuma marca. Elas doem. Tem umas, dependendo do tipo, demoram para cicatrizar, para curar. As marcas, toda marca é consequência de uma situação desconfortável, ruim.
uma ferida, uma situação, uma relação. Mas quando Jesus falou, olha aqui as minhas mãos, olha o meu lado, ele estava falando. Talvez se perguntasse para Jesus, Jesus, doeu lá na cruz? Ele ia falar, doeu, porque doeu mesmo. Ele não era só espírito, era um espírito num corpo, então doeu. Mas quando ele mostra, ele diz, valeu a pena. Você acha que eu não amo você? Olha aqui. Mas não te apega ao que está aqui. Vê se consegue se ver aqui. Para não ferir você. Em você. Eu permiti que ferissem você em mim. Porque nós fomos gerados antes da fundação do mundo. Nós já estávamos nele. A igreja já estava nele. Aqui, irmãos, do lado saiu a mulher. A igreja. Mas para que não fosse ferido você, eu permiti que ferissem você em mim, nele. Se coloque de pé comigo. Não há manifestação que possa convencer uma pessoa, literalmente, na sua essência. Se nós não formos convencidos por meio do amor do Pai, o amor dele em nós, nada nos convencerá. Quantas vezes a gente já orou, né? Se Deus fizer isso aqui, agora eu vou ficar com Deus. Se Ele abrir essa porta, se Ele der o trabalho, se Ele converter o meu marido, converter o meu filho, a minha esposa, se Ele fizer, se Ele me der. A gente foi um tempo e depois a gente voltou. A gente sempre volta para onde não tem que voltar. Quando tem que voltar, a gente não volta. Irmão, se o amor de Deus em nós não operar milagre, o que operará? Nós ainda queremos um motivo para sermos convencidos de alguma coisa. A gente não dá valor para a vida, nem para a vida terrena que valorizamos tanto. A gente está vivo, o tempo que a gente vive é totalmente contrário. Irmão, tem um monte de gente morrendo. Por que você está vivo aí? Glória a Deus por isso. Mas a gente não consegue, a gente continua reclamando, fazendo pouco caso, olhando para outro lugar. Tem pessoas que estão perdendo entes queridos. Existe algo aí nisso aí que a gente só vai entender na eternidade, eu acho, com certeza. Mas dentro disso está eu, está você, a sua casa, a tua esposa, a tua família. E você acha, e a gente vai andando como se fosse nós mesmos estivéssemos vacinados contra tal coisa. Irmão, quem que está livre? Você não entende o porquê? Não entende. Porque se entendesse, a gente é pego, a Bíblia diz que o homem é pego pela sua própria astutícia. Irmãos, falar que nós amamos a Deus e não nos relacionarmos com pessoas, falar que amamos a Deus e não faz nada para Deus, e falar que amamos a Deus e nos relacionamos só com Ele, nem Deus quer que você fique só com Ele. Ele quer ser o primeiro. Ou Jesus se equivocou quando Ele falou assim, como o Pai me enviou, eu vos envio. Tem gente que não quer ir, quer ficar com Deus. Não, o tempo de ficar com Deus, na eternidade, Ele está separado para nós. Que Ele seja o primeiro. É o primeiro. Isso sim.
tempo, devocional, choro, amor, tudo. Ele é o primeiro, mas até Ele que ama você e quer ter você com Ele, Ele diz assim, ó, tá, agora aqui, ó, vai lá, mostra o meu amor por alguém, faz alguma coisa para alguém, sai desse lugar! Para de olhar só para você. Hoje é ceia, hoje é um dia feliz. Amém? Hoje é um dia feliz, amém? Dá um sorriso. Não dá, né? Dá sim, com os olhos. Eu sei, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quem é que está sorrindo com os olhos aqui. O olhar fala. O olhar fala tanto. Eu me lembro da minha mãe quando eu era pequena. Ela não falava, ela me olhava, eu já sei o que era. O olhar fala, gente. Vinde e voltemos ao Senhor. Ele nos despedaçou, é verdade. Mas Ele vai atar de novo as feridas. Ele fez as feridas e as limpará. Ele é o Senhor. É a mesma situação do vaso nas mãos do oleiro. Se você acredita nisso que eu estou falando, irmão, porque isso pode mudar a sua vida hoje. Se você conseguir se ver naquele lugar em Jesus, foi dali que nós saímos, a igreja. Nós queremos ceiar hoje. Você que está nos visitando, ou você que congrega, né, está nos visitando e congrega em uma outra denominação, em outro ministério, você é convidado a ceiar conosco hoje, amém? Mas eu até já fui no culto pela manhã, já ceia de novo, não tem problema, é bênção, amém? Hoje nós vamos ceiar com o Pai. Você que é batizado, né, que pediu para Jesus te aceitar, e Ele te aceitou, nós vamos participar da ceia, amém? As irmãs, elas vão passar com cálice, vão passar com pão ali. Você pegue e aguarde para a gente poder orar e fazer isso junto. Vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará, nos revigorará e viveremos diante dele. Há um bálsamo em Gileade, a unção em Gileade vem sobre vem sobre a filha de Sião. Há um médico em Gileade, há remédio em Gileade, vem sobre mim para curar. Restaura a filha de Sião. Deus vai operar cura aqui nesse lugar aqui. Você está sendo curado agora. Vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou. Deus vai passar por você assim, nos sarará. Aquelas feridas. Fez a ferida e a ligará, nos revigorará. Aquelas feridas abertas, e viveremos diante dele. Elas serão limpas. Há um bálsamo e serão saradas hoje. Serão curadas hoje. Em Gileade, vem sobre mim para curar. É um tempo de cura, irmão. Vem sobre a filha de É um tempo de cura, querido.
Há um médico em Gileade, há remédio em Gileade, vem sobre mim para curar. Restaura a filha de Sião. Há um bálsamo em Gileade, Aleluia. há unção em Gileade, vem sobre mim para curar. Hoje Vem Deus sobre a está operando filha cura de Sião. dentro de você. Há um médico em Gileade, há remédio em Gileade, vem sobre mim para curar. Restaura a filha de Sião. Cura. Vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará, nos revigorará e viveremos diante dele. Há um bálsamo em Gileade, há unção em Gileade, vem sobre mim para curar. Vem sobre a filha de Sião. Há um médico em Gileade, há remédio em Gileade, vem sobre mim para curar. Restaura a filha de Sião. Sabe quem é que não tem medo de ser marcado? Quem já foi curado. Hã? Só um homem e uma mulher sarados. Você nunca vai lutar por alguém. Você nunca vai dar a sua vida em favor de alguém. Você nunca vai fazer algo por alguém na mesma intensidade, na mesma proporção, se você não entendeu o que Deus fez por você. Mas esse entendimento, ele não fica aqui. Essa é uma outra marca que fica aqui. Marcados pelo amor de Deus. Marcados pelo amor. Irmãos, essa é a marca que não tem como esquecer. Quando você entende isso, nenhuma outra marca é capaz de superar você. Você vai até o fim. Quando você é marcado pelo amor de Deus, de ser experimentado, de experimentar o amor de Deus em você, o máximo que um homem pode fazer foi o que eles fizeram com Jesus. Nós acabamos com ele, ele está crucificado. E Jesus estava lá: ninguém tira a minha vida, eu a dou. Aqueles homens achavam que estavam ganhando e vencendo. Você entende a mentalidade terrena? Eles empurraram Jesus para a vitória.
Glória a Deus. Levante o pão comigo aqui. Levante o pão comigo, em nome de Jesus. Assim. Esse é o corpo. Pai, nós oramos em o nome de Jesus e te damos graça nesta noite, porque entendemos que o que vamos fazer agora é simbólico. Mas por meio desse gesto simbólico, naquilo que representa este pão, assim, que seja como a palavra mais verdadeira que procede da boca de Deus, que assim seja em nossos corações hoje. Pai, em nome de Jesus, que ao participarmos da ceia neste momento, que o pão, ele possa representar a Tua palavra e operar em nós tudo aquilo que a Tua palavra carrega. Então, nesta noite, nós oramos e ministramos cura nesse lugar. Nós ministramos vida nesse lugar. Nós ministramos restauração. Nós ministramos restituição. Nós ministramos relacionamento com Deus. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos participar do pão? Vamos cantar todos bom depois? Tem um cálice agora? Amém? Eu não me lembro se eu preguei isso ou não, mas eu acho que eu estava conversando com alguém. Tem a ver com o ser e não com o fazer. Porque ao fazer, você pode fazer obras boas e obras ruins, obras da carne. Mas quando você entende que tem a ver com o ser, ele libera fruto do Espírito. Tem a ver com o ser. Mas, irmãos, olha só, não pode ser extremista. Tem a ver com o ser. Mas nós não estamos isentos de fazer. Todo aquele que é, ele faz. É o que vem primeiro. Você entende isso? O que vem primeiro? É o que vem primeiro. Quero chamar aqui o pastor Sandro. Cá, pastor. Ministra para nós, conosco, o cálice. Senhor, nós te adoramos nesse momento, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque o teu sangue, Senhor, nos comprou para que hoje, Senhor, nós estivéssemos aqui neste lugar. O teu sangue, Senhor, ele nos lavou, ele nos redimiu dos nossos pecados, Senhor. E este é o poder de Deus que tira o pecado do mundo para a salvação de todo aquele que crê. Sim, Senhor, nós cremos, Senhor, que se não fosse o teu amor, se não fosse, Senhor, o teu poder, Senhor, para nos redimir de todos os nossos pecados, nós não estaríamos aqui, Senhor, neste lugar. Então, nesse momento, Jesus, nós te agradecemos, nós entregamos o nosso coração, a nossa alma e o nosso entendimento, Senhor, para receber este momento, Senhor, do teu sangue que foi derramado por nós, Senhor. Oramos, Senhor, por esse cálice, Senhor, que ao nós bebermos desse símbolo, desse sangue, Senhor, precioso, Senhor, que agora não somente faz parte, Senhor, do teu sangue, mas que corre nas nossas veias também, Senhor. Que este sangue, Senhor, nos purifique de todos os nossos pecados, em nome de Jesus. Vamos participar, irmãos.
Algo mais que a neve? Tá com um familiar aí, tá com um parente perto aí, dá um abraço. Seu familiar.